Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês Silva, tenho 28 anos, e se alguém me perguntasse há pouco tempo como eu definiria minha vida, eu responderia com apenas uma palavra: felicidade. Eu cresci em Coimbra, entre as ruas cheias de história e o ritmo calmo do Rio Mondego, e desde pequena sonhava com o dia em que encontraria alguém para compartilhar a vida. O destino não demorou a me surpreender. Foi durante a queima das fitas, a festa acadêmica mais tradicional da cidade, que eu conheci Martim, o homem que mudaria o rumo da minha história. Ele estava com um grupo de amigos, rindo alto, segurando a bandeira azul da faculdade. Eu estava com colegas, aproveitando o desfile, quando nossos olhares se cruzaram. Nunca vou esquecer aquele instante. Senti um arrepio, como se todo o barulho em volta tivesse desaparecido. Só havia ele. Martim não demorou a se aproximar. Com um sorriso meio tímido, perguntou meu nome, e em poucos minutos já conversávamos como se nos conhecêssemos há anos. Desde aquela noite, nossas vidas se entrelaçaram de forma natural. Passeios pela Baixa de Coimbra, tardes de estudo na biblioteca universitária, cafés demorados no Chiado Café. Cada momento se tornava um pedaço da nossa história. O tempo passou, e nosso amor cresceu. Martim era carinhoso, atencioso e tinha uma força tranquila que me fazia sentir protegida. Ao mesmo tempo, ele me incentivava a sonhar mais alto. Nunca duvidei de nós dois. Quando ele me pediu em namoro, tive a certeza de que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma longa jornada. Alguns anos depois, veio o pedido de casamento. Estávamos em Porto, à beira do Rio Douro, com as luzes refletindo na água, e Martim se ajoelhou diante de mim. O coração disparou, e antes mesmo que ele terminasse a frase, já tinha lágrimas nos olhos e um sim escapando dos meus lábios. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Com a data marcada, mergulhamos nos preparativos do casamento. Sonhei com cada detalhe. A cerimônia aconteceria na igreja de Santa Clara a Velha, que eu sempre considerei mágica. Flores brancas iriam decorar o altar, e o som de um violino acompanharia nossa entrada. Eu podia ver tudo na minha mente, e cada pensamento me enchia de alegria. As pessoas ao nosso redor também estavam felizes. Amigos, familiares, vizinhos, todos comentavam sobre como éramos o casal perfeito. E eu realmente acreditava nisso. Nada parecia capaz de nos separar. Nada, até perceber que havia alguém que não demonstrava a mesma alegria. Meu pai, Antônio Silva. Ele sempre foi um homem admirado em Coimbra. Dono de vinhedos no Douro, conhecido por sua seriedade, respeito e por ser alguém cuja opinião tinha peso. Para mim, ele sempre foi uma figura de autoridade, mas também de carinho e orgulho. Cresci acreditando que meu pai era um exemplo a seguir, e seu apoio sempre foi fundamental nas minhas escolhas. Mas, conforme os dias passavam, comecei a perceber algo diferente. Enquanto todos celebravam, meu pai parecia cada vez mais distante. Ele mudava de assunto quando eu falava dos preparativos, evitava sorrir quando Martim estava presente e, por vezes, ficava em silêncio profundo, como se carregasse um peso invisível. Eu tentei ignorar. Pensei que era apenas ciúmes de pai, afinal, não é fácil entregar a filha em casamento. Mas a cada dia o desconforto crescia. Eu sentia que havia algo mais, algo que ele escondia e não queria revelar. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a ruir. Eu estava em casa, organizando papéis para os convites, quando ouvi meu pai chamar Martim para uma conversa em seu escritório. A voz dele soou firme, quase como uma ordem. Fiquei intrigada, mas não me atrevi a interromper. O tempo parecia não passar. A chuva batia forte contra as janelas, e eu caminhava de um lado para o outro, tentando me distrair, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. As vozes deles eram abafadas pela porta fechada, mas percebia o tom sério, grave, carregado de tensão. Depois de longos minutos, que pareceram horas, a porta finalmente se abriu. Martim saiu primeiro.
Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, e parecia ter perdido toda a cor. Eu corri até ele, assustada. O que aconteceu? Perguntei, tentando entender. Ele demorou a responder. Engoliu em seco, desviou o olhar e, por fim, com a voz trêmula, disse: Inês, seu pai. Ele me disse que eu sou filho dele. Que nós somos irmãos. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas e o ar parecia faltar. Eu olhava para Martim, esperando que fosse uma piada de mau gosto, mas seu olhar estava cheio de desespero. Em questão de segundos, tudo que construímos juntos parecia desmoronar. O casamento, os planos, o futuro, tudo ficou em suspenso diante daquela revelação. Naquele instante, eu soube que nada mais seria igual. Eu nunca vou esquecer aquele instante. As palavras de Martim ecoavam na minha mente como um trovão impossível de ignorar. Seu pai disse que eu sou filho dele. Que nós dois somos irmãos. No primeiro momento, eu simplesmente não conseguia acreditar. Aquilo não fazia sentido algum. Eu conhecia cada detalhe da minha família, cada história contada nas longas tardes com minha avó, cada fotografia empoeirada que enfeitava os corredores da nossa casa. Nunca houve espaço para esse segredo. Isso não pode ser verdade, murmurei, quase sem voz, sentindo as pernas vacilarem. Martim segurou minhas mãos, mas estava tão abalado quanto eu. Seus olhos tremiam, como se buscassem em mim uma explicação que eu mesma não tinha. Durante aquela noite, não conseguimos dormir. Sentados no sofá, em silêncio, tentávamos entender. Ele repetia as palavras do meu pai, cada detalhe daquela conversa, e eu me recusava a aceitar. Não era possível que todo o nosso amor fosse, de repente, condenado por um segredo tão absurdo. Talvez seu pai esteja enganado, disse Martim, mais para si mesmo do que para mim. Ou, talvez ele esteja inventando isso. Mas por quê? Essa pergunta me acompanhou nos dias seguintes. Eu observava meu pai em cada gesto, tentando encontrar uma pista. Ele se comportava de maneira ainda mais estranha, evitando nos encarar ao mesmo tempo em que parecia mais sério e preocupado. Eu sabia que precisava de respostas. E se não viessem dele, eu teria que buscá-las em outro lugar. A primeira pessoa em quem pensei foi minha avó, Dona Amélia, que morava em Aveiro. Ela sempre fora o coração da família, a guardiã das memórias. Se havia alguém capaz de me dizer a verdade, era ela. Viajei até lá com Martim. Durante o trajeto, o silêncio entre nós pesava. Olhávamos pela janela do carro, fingindo calma, mas nossos pensamentos estavam cheios de medo. Quando chegamos, minha avó nos recebeu com aquele abraço acolhedor de sempre, mas percebi em seu olhar um brilho diferente, quase como se já soubesse por que estávamos ali. Vovó, comecei com a voz hesitante. Eu preciso te perguntar uma coisa sobre o passado do papai. Ela me fitou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão mudou, e aquele olhar suave ficou pesado, como se uma lembrança dolorosa tivesse voltado à tona. Inês, minha querida, há histórias que seu pai preferiu esquecer. Suas mãos enrugadas apertaram as minhas com força. Talvez não seja justo para você carregar esse fardo, mas eu sabia que um dia essas perguntas viriam. Meu coração disparou. Martim ficou ao meu lado, sério, aguardando cada palavra. Mas, em vez de responder claramente, minha avó se levantou devagar e foi até uma antiga comoda. Abriu uma gaveta, mexeu em alguns papéis e voltou trazendo uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia cartas amareladas pelo tempo e algumas fotografias antigas. Entregou-me com cuidado. Talvez seja a hora de você mesma descobrir. De volta ao carro, abrimos a caixa com ansiedade. As cartas estavam endereçadas ao meu pai, Antônio Silva, mas assinadas por alguém chamado João Mendes. O nome não me era estranho. Eu lembrava vagamente de já tê-lo ouvido, mas nunca ligara aos detalhes.
Nas cartas, João falava com afeto e amizade, mencionando projetos, negócios e sonhos compartilhados. Mas também havia dor. Em uma delas, li algo que me gelou o sangue. Antônio, nunca imaginei que você fosse capaz de me virar as costas. O que fez não tem perdão. Minha família sofre, minha vida desmorona, e tudo por causa da sua ambição. Olhei para Martim, atônita. Ele respirava fundo, tentando conter a raiva que crescia em seu peito. Esse João, eu conheço esse nome. Minha mãe falou dele uma vez. Disse que ele era amigo do meu pai. Antes de tudo acabar. De repente, peças começaram a se encaixar. Talvez a história do meu pai não fosse exatamente sobre irmandade. Talvez houvesse algo muito maior escondido. Entre os papéis, encontramos também uma fotografia antiga. Nela, meu pai aparecia jovem, ao lado de um homem sorridente que só podia ser João Mendes. O mais assustador, no entanto, era a semelhança desse homem com Martim. O formato do rosto, o olhar, até o jeito de se portar, era impossível ignorar. Parece você, murmurei, quase sem acreditar. Martim passou a mão pelo cabelo, nervoso. Então, será que meu pai não era quem eu pensava? Será que minha mãe também escondeu isso de mim? Eu sentia meu coração bater tão forte que parecia querer escapar do peito. Tudo estava virando de cabeça para baixo. O que até então parecia apenas uma mentira do meu pai, agora se transformava em um enigma ainda maior. Voltamos para Coimbra em silêncio. A cada rua percorrida, a cada lembrança que passava diante dos meus olhos, a dúvida crescia. Quem realmente era João Mendes? Que ligação ele tinha com meu pai? E por que esconder isso de nós? Naquela noite, decidi que não descansaria até descobrir toda a verdade. Eu e Martim não éramos irmãos. Disso, eu queria acreditar com todas as forças. Mas, mesmo que não fossemos, havia outra mentira muito maior rondando nossa família. Olhei nos olhos de Martim e disse com firmeza: se meu pai não quer nos contar, nós mesmos vamos descobrir. Ele segurou minha mão com força e assentiu. Pela primeira vez desde aquela revelação, senti que ainda havia esperança. Mas também sabia que, a cada passo mais perto da verdade, estaríamos nos aproximando de algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, a caixa com as cartas e as fotografias não saía da minha mente. Eu a escondi no fundo do meu guarda-roupa, como se fosse um segredo proibido, mas todas as noites eu a retirava de lá e relia cada palavra de João Mendes. Quanto mais eu lia, mais sentia que havia algo terrivelmente errado na versão que meu pai nos contou. Martim também estava inquieto. Ele começou a fazer perguntas à mãe, Dona Helena, sem revelar o motivo verdadeiro. Uma noite, quando me ligou com a voz baixa, quase sussurrando, percebi que ele tinha descoberto algo importante. Inês, minha mãe ficou nervosa quando eu mencionei o nome João Mendes. Ela disse que não queria falar disso, que era passado. Mas os olhos dela, parecia que escondiam alguma coisa. Meu coração se acelerou. Sabia que estávamos nos aproximando de uma verdade perigosa. E quanto mais perto chegávamos, mais o medo crescia. Medo de descobrir que nosso amor tinha nascido em meio a uma mentira muito maior do que podíamos imaginar. No fim de semana, decidimos visitar outra pessoa que poderia saber a verdade, o Sr. Manuel, antigo amigo de infância do meu pai. Ele morava numa pequena aldeia perto de Viseu. Sempre fora conhecido por sua memória afiada e por ter acompanhado meu pai nos tempos mais jovens. Quando chegamos, ele nos recebeu com desconfiança, mas, ao ver minha angústia, acabou cedendo. Vocês vieram procurar respostas, não é? Disse ele, apoiando-se no cajado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém perguntaria. Eu troquei um olhar com Martim, nervosa. Senhor Manuel, quem era João Mendes? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O homem suspirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos,
como se precisasse buscar coragem. João era o melhor amigo do seu pai, Inês. Eram inseparáveis. Mas uma decisão errada mudou tudo. Martim se inclinou para frente, a voz trêmula. Que tipo de decisão? Manuel nos fitou com seriedade. Seu pai traiu João. Não no sentido amoroso, mas em algo que doía ainda mais. Negócios. João tinha uma pequena empresa com o seu pai. Eles estavam crescendo, sonhando em mudar a vida das famílias. Mas, de repente, seu pai tomou uma decisão sozinho. Vendeu parte dos bens da sociedade sem avisar João. O negócio ruiu. João perdeu tudo. E a amizade também. Sentiu um aperto na garganta. Então era isso? O motivo para tanto segredo? Mas Manuel não terminou. Sua voz se tornou mais baixa, quase um sussurro. Pouco depois, João adoeceu. Não resistiu. Dizem que morreu de desgosto. Olhei para Martim, assustada. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos nossos pés. Meu pai não apenas havia traído um amigo, mas aquela traição parecia ter causado uma tragédia irreparável. E minha mãe? Perguntou Martim de repente, os olhos marejados. O que ela tem a ver com isso? Manuel hesitou antes de responder. Helena era muito próxima de João. Todos na aldeia sabiam. Ela o apoiava, estava sempre ao lado dele. Alguns até diziam que havia um laço mais profundo. Mas ninguém ousava comentar na frente do seu pai. O silêncio que seguiu foi insuportável. Eu sentia meu coração disparar. Martim parecia atordoado, como se não soubesse se queria ouvir o que vinha depois. Está me dizendo que João pode ser meu verdadeiro pai? Ele perguntou, quase sem ar. Manuel não respondeu. Apenas desviou o olhar, e esse silêncio foi a confirmação mais cruel que poderíamos receber. Naquele instante, compreendi a gravidade da mentira do meu pai. Ele havia inventado uma história sobre irmandade para nos separar, quando na verdade o que ele escondia era muito pior. O peso de um passado de traição, culpa e talvez até de paternidade escondida. Voltamos para Coimbra em silêncio absoluto. Eu não conseguia olhar para Martim sem sentir a dor que ele carregava. Se fosse verdade, ele tinha vivido toda a vida acreditando em uma mentira. E meu pai tinha destruído não só a vida de João, mas também o futuro de todos nós. Em casa, o encarei com lágrimas nos olhos. Martim, você não está sozinho. Seja qual for a verdade, vamos enfrentar juntos. Ele me abraçou forte, como se tivesse medo de me perder. Eu só tenho medo, Inês. Medo de que, no fim, nada sobre nós sobreviva a esse segredo. Naquela noite, mal consegui dormir. As cartas, as fotos, as palavras de Manuel, tudo me perseguia. Eu sabia que a única pessoa que poderia confirmar tudo era o próprio meu pai. E, por mais que doesse, eu precisava confrontá-lo. No dia seguinte, bati à porta do seu escritório. Ele me olhou com frieza, mas também com algo que parecia arrependimento. Respirei fundo, reuni toda a coragem que me restava e disse: Pai, eu sei de tudo sobre João Mendes. Agora quero ouvir a verdade da sua boca. Toda a verdade. Meu pai ergueu os olhos lentamente, como se estivesse carregando um peso insuportável. Nunca o vi tão envelhecido, tão abatido. A sala estava mergulhada em silêncio, apenas o tic-tac do relógio marcava o tempo, como se cada segundo fosse um martelo batendo dentro da minha cabeça. Inês, sua voz saiu rouca, carregada de cansaço. Você não sabe o que está pedindo. Apertei os punhos com força. Sei, pai. Passei a vida inteira confiando em você. Mas agora descobri coisas que me perseguem dia e noite. Preciso da verdade. Martim também precisa. O nome de Martim fez com que ele desviasse o olhar. Foi então que percebi. A culpa estava gravada no seu rosto.
Havia um segredo que ele vinha carregando há décadas. Ele suspirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Está bem, você merece saber. Meu coração disparou. Sentei-me diante dele, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam. João Mendes, começou ele, com os olhos fixos em algum ponto distante, era meu melhor amigo. Mais que isso, era como um irmão para mim. Mas eu estraguei tudo. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Nós tínhamos um negócio juntos. Sonhávamos em crescer, em conquistar algo para nossas famílias. Mas eu cedi à ambição. Fechei um acordo por trás das costas dele, um acordo que me favorecia e que deixou João na miséria. Senti meu estômago revirar. Já sabia dessa parte, mas ouvir da boca dele era como levar uma facada. Ele nunca me perdoou. Meu pai abaixou a cabeça. Pouco tempo depois, adoeceu. A culpa me consumia. Eu tentei ajudá-lo, mas era tarde demais. Fechei os olhos por um instante, tentando segurar as lágrimas. E Martim? O que ele tem a ver com isso? Meu pai demorou a responder. Quando levantou o rosto, havia lágrimas nos olhos. Porque João não morreu sozinho. Ele deixou alguém para trás. Uma família destroçada. A mãe de Martim. Helena. Ela sofreu como ninguém. Eu sabia que, de alguma forma, eu era culpado pela dor dela. Meu coração começou a bater mais rápido. Está dizendo que Martim é filho de João? Ele hesitou, os lábios trêmulos. Sim, sussurrou, como se aquelas duas letras custassem toda a sua vida. Martim é filho de João Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti uma onda de choque percorrer meu corpo. De repente, tudo fazia sentido. As cartas, as fotos, as palavras do Sr. Manuel. Mas havia algo ainda mais cruel escondido ali. Então por quê? Minha voz falhou. Por que inventou essa história de que Martim era seu filho? Por que nos fez acreditar que éramos irmãos? Meu pai fechou os olhos, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Porque eu precisava impedir vocês dois de ficarem juntos. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Se vocês se casassem e depois descobrissem que Martim era filho do homem que eu traí, isso destruiria vocês. E destruiria a mim. Levantei-me bruscamente, o coração em pedaços. Você não tinha o direito. Mentiu para nós, pai. Nos fez sofrer ainda mais. Ele se levantou também, mas não tentou se aproximar. Eu só queria proteger você. Não podia permitir que o passado voltasse para assombrar sua vida. Eu já destruí uma família. Inês. Não suportaria destruir a sua também. Senti as lágrimas deslizarem pelo meu rosto. Parte de mim queria acreditar nele, entender sua dor. Mas outra parte gritava que ele havia tomado de mim o direito de escolher, de amar livremente. Naquela noite, contei tudo a Martim. Ele ficou em silêncio por longos minutos, encarando o chão como se não houvesse saída. Eu conseguia sentir o peso da revelação caindo sobre ele. Então é isso, murmurou, a voz embargada. Eu sou filho do homem que seu pai destruiu. Toquei sua mão, tentando transmitir alguma esperança. Martim, isso não muda o que sentimos. O passado não pode definir o nosso futuro. Mas ele retirou a mão devagar, os olhos cheios de dor. Não sei, Inês. Como vamos seguir depois de tudo? Cada vez que olhar para seu pai, vou lembrar da vida que ele tirou da minha família. Não consegui responder. Apenas o abracei, rezando em silêncio para que nosso amor fosse forte o bastante. No entanto, enquanto segurava Martim nos braços, uma pergunta não saía da minha mente. Será que meu pai ainda não tinha contado tudo? Porque, no fundo do seu olhar, ainda havia algo escondido. Uma sombra que me dizia que o segredo não havia acabado. Naquela noite, depois da confissão do meu pai,
Não consegui pregar os olhos. As palavras dele martelavam na minha cabeça. Martim é filho de João Mendes. Eu andava de um lado para o outro no meu quarto, sem conseguir me acalmar. Algo dentro de mim dizia que ainda havia mais, que ele não tinha revelado tudo. Havia uma sombra em seu olhar que me perseguia desde a conversa. No dia seguinte, decidi confrontá-lo novamente. Encontrei-o no quintal, sentado na velha cadeira de madeira, com o olhar perdido no horizonte. Parecia mais frágil do que nunca. Respirei fundo e fui direta. Pai, eu sei que você ainda não contou tudo. Eu vi nos seus olhos. O que mais está escondendo de mim? Ele fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, como se tentasse ganhar coragem. O silêncio durou tanto que cheguei a pensar que ele não responderia. Mas, finalmente, falou. Inês, eu nunca disse isso a ninguém. Mas João não morreu apenas de desgosto. Meu coração gelou. Como assim? Ele respirou fundo. Naquela época, eu estava desesperado. Depois de trair João nos negócios, eu temia que ele me expusesse diante da cidade, diante da sua mãe. Eu não suportaria a vergonha. Um dia, discutimos, e eu o empurrei. Ele caiu mal, bateu a cabeça. Não resistiu. Fiquei paralisada, sem ar. A revelação me atingiu como um raio. Meu pai havia causado a morte de João. Não, murmurei, com lágrimas nos olhos. Você está dizendo que matou o pai do Martim? Ele ergueu a cabeça, com os olhos marejados. Não foi minha intenção. Mas sim, a culpa é minha. O mundo desabou sobre mim. Entendi, de repente, porque ele havia inventado tantas mentiras, porque tentou nos afastar a qualquer custo. Não era apenas culpa, era medo. Medo de que o passado fosse revelado e destruísse tudo o que ele construiu. Saí correndo, sem conseguir olhar para ele. Precisei contar a Martim, mesmo sabendo que isso o dilaceraria. Quando cheguei à sua casa, encontrei-o sentado na varanda, pensativo. Ele se levantou ao me ver, mas antes que pudesse falar, desabei em lágrimas. Martim, minha voz falhava, meu pai, ele não apenas traiu João. Ele foi responsável pela morte dele. O rosto de Martim empalideceu. Por um instante, achei que ele fosse desmaiar. Ele se afastou lentamente, como se precisasse de ar. Então, tudo que eu perdi, toda a dor da minha família, foi causado pelo seu pai? Assenti, sem conseguir conter o choro. Eu sinto tanto, Martim, tanto. Ele virou de costas, encarando o horizonte. Como podemos continuar depois disso, Inês? Como posso olhar para você e não lembrar que seu pai destruiu a minha vida antes mesmo de eu nascer? Meu coração partiu em 1000 pedaços. A distância entre nós, que já parecia difícil, agora parecia impossível de superar. Mas eu não queria desistir. Segurei o braço dele com força. Martim, nós não somos culpados pelo passado. Não podemos deixar que os erros deles destruam o que sentimos. Ele me olhou com os olhos cheios de dor. Mas e se eu não conseguir perdoar? E se, toda vez que olhar para você, eu enxergar a sombra dele? As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu não tinha resposta. Só sabia que o amava, e que aquilo não mudaria. Nos dias seguintes, evitamos falar sobre o assunto. Mas o silêncio entre nós era tão pesado que doía. A cidade inteira parecia mais fria, mais sufocante. E meu pai, cada vez mais abatido, como se carregasse o peso do mundo. Uma tarde, recebi um envelope anônimo em casa. Dentro dele, havia apenas uma frase escrita à mão: "Você não sabe toda a verdade sobre João Mendes." Meu coração disparou. Quem poderia ter enviado aquilo? Seria uma ameaça? Uma nova revelação? Guardei o papel, mas o medo tomou conta de mim. E, pela primeira vez, percebi que talvez a história ainda não tivesse chegado ao fim.
Enquanto encarava aquelas palavras, senti um arrepio percorrer minha espinha. Porque, no fundo, uma pergunta ainda não havia sido respondida. O que realmente aconteceu naquela noite em que João Mendes morreu? E, de repente, percebi que nossa vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo mais uma vez. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.